Toda vitória de Bolsonaro é uma derrota para nós, é uma derrota para o povo, é uma derrota para o Brasil. E ontem Bolsonaro teve um dia vitorioso. E como eu falei, um dia de vitória para Bolsonaro é um dia de derrota para todos nós. O dia vitorioso de Bolsonaro ontem aconteceu por conta de duas decisões. A primeira delas, como vocês já sabem, a aprovação da PEC do calote, a PEC dos precatórios. E a segunda vitória foi a decisão do STJ que anulou todo o processo, toda a investigação envolvendo as rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro. Todo o processo volta para estaca zero e assim fica difícil você ter um avanço normal ali dos cursos das investigações. Nós vamos comentar sobre todos esses assuntos no vídeo de hoje, porque o esquema das rachadinhas, vocês sabem, aqueles que estão acompanhando há mais tempo aqui no canal, sabem que não é um mero problema de corrupção, mas uma ligação da família Bolsonaro com o crime organizado, mas nem tudo está perdido e vocês vão entender no decorrer do vídeo. Mas antes eu peço o seu like, claro, é muito importante para o canal, o seu like vale mais do que barras de ouro. E se você quiser mais assuntos sobre política aqui no canal, torne-se membro, é apenas R$ 1,99 por mês e 2 conteúdos adicionais, no mínimo, por semana. Vamos começar falando da PEC dos precatórios, depois vamos para a decisão do STJ. Como vocês ficaram sabendo, a PEC dos precatórios foi uma vitória de Bolsonaro porque abre espaço no orçamento justamente para o Auxílio Brasil, mas nem só isso, mas também para possíveis novas emendas que Bolsonaro poderá distribuir para os seus deputados, para sua base governista, garantindo assim as suas votações. E Bolsonaro agora, com esse valor, ele terá uma possibilidade de lançar o seu programa social para se cacifar pelo menos na segunda posição da corrida eleitoral, indo ao segundo turno contra Lula, porque Lula está bem na frente do Bolsonaro, em torno de 15% a 20% dos votos. E esse programa social é o que o Bolsonaro precisa, ou entende que precisa, para conquistar uma parcela do eleitorado que é uma parcela muito sensível a ele, as classes D e E, que hoje são os mais afetados pela pandemia, e pela pandemia de todos os aspectos, seja pelo aspecto social, pelo aspecto econômico, pelas mortes. Essas duas classes sociais foram as que mais tiveram o peso da pandemia por culpa de Bolsonaro em cima delas. E não era necessário a aprovação de PEC dos precatórios, PEC do calote, para colocar o Auxílio Brasil na jogada. Vários e vários deputados, o Alexander Molon principalmente, falou na semana passada a respeito, ou vários deputados falaram na semana passada a respeito de outras alternativas que não dão um calote ou legalizar as pedaladas fiscais que foram, vamos lembrar muito bem, o motivo do impeachment de Dilma Rousseff em 2016. E muitos desses parlamentares que votaram a favor do impeachment de Dilma por conta das pedaladas são os mesmos que hoje legalizaram as pedaladas fiscais. Mas isso aí a gente já discutiu bastante. Vamos para o outro ponto, que é a decisão do STJ para anular o processo do Flávio. Eu não tenho conhecimentos jurídicos para opinar se essa anulação foi uma anulação correta, foi uma anulação apropriada ou não. Eu não tenho esse saber jurídico, mas nós podemos comentar sobre os desdobramentos políticos dessa decisão. Porque com essa anulação dos processos, os processos voltam para estaca zero. E aí Bolsonaro poderá entrar em 2022 sem o julgamento do Flávio estar tão avançado. E isso, claro, favorece o discurso dele político para a sua campanha eleitoral. Mas o grande problema que eu posso apontar aí com essa anulação do processo do Flávio é justamente continuar pairando a dúvida se Bolsonaro pertence ou não pertence ao crime organizado do Rio de Janeiro. Porque o crime das rachadinhas, vários deputados cometem. É um crime do colarinho branco muito comum. Tanto que na Assembleia do Rio de Janeiro, o que maior teve lá as rachadinhas foi o André Siciliano do PT. Mas esse não é o problema. O problema é que as rachadinhas mostravam a ligação da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro, com as milícias do Rio. Porque duas contas administradas pelo capitão Adriano, miliciano, que foi morto em uma operação policial em 2020, duas contas dele recebiam dinheiro diretamente do gabinete do Flávio. Então era dinheiro público abastecendo contas administradas por milicianos. Era dinheiro público abastecendo o crime organizado do Rio de Janeiro. Então isso é muito sério. Mostra uma cumplicidade da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Que a família Bolsonaro possui relações com milicianos, isso todo mundo sabe. Agora, nós precisamos saber se é uma relação somente pessoal ou se é uma relação institucional com a família Bolsonaro, podendo ser considerados integrantes ou não do crime organizado do Rio de Janeiro, da milícia do Rio de Janeiro. Então, não há possibilidade de tolerar
um presidente da República com ligação ao crime organizado, porque a milícia do Adriano da Nóbrega era a milícia do escritório do crime. Eles eram pagos para retirar vida das pessoas. Então, dinheiro do Flávio Bolsonaro, do gabinete do Flávio Bolsonaro, ajudava a patrocinar ou a financiar crimes. Então isso é muito sério e esse é o grande problema com o fim das rachadinhas. Não temos luz sobre o envolvimento de Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. Porém, esse não é o único problema para Bolsonaro e a situação não fica tão resolvida assim com a anulação dos processos. Porque, em paralelo, nós temos o outro julgamento, o outro processo, que é o processo das rachadinhas no gabinete do Carluccio. E essas rachadinhas não estão em Brasília. Essas rachadinhas, a investigação está no Rio de Janeiro, está local. E aí fica muito mais difícil para o Bolsonaro investigar ou para o Bolsonaro blindar a investigação do Carluccio. E se o Carluccio for pego nas rachadinhas, todos os outros dois caem. Os outros, o Flávio e o próprio Bolsonaro. Porque vocês sabem muito bem que havia um rodízio entre os funcionários no gabinete do Carlos, no gabinete do pai e no gabinete do Flávio. Um funcionário trabalhava com o Carluccio, pedia demissão, pegava a parte do FGTS, depositava na conta do Carluccio e ia para o Flávio. Depois ia para o Bolsonaro. E assim sucessivamente, porque eles eram praticamente todos ali irmãos, né, parentes da antiga esposa do Bolsonaro, a Ana Cristina Valle, que denunciou o esquema das rachadinhas pela irmã dela, a Andréa Valle, que falou que o grande cabeça era o Bolsonaro, não era o Flávio nem o Carluccio. Então, se for constatada, ou se forem constatadas rachadinhas no gabinete do Flávio, como o Bolsonaro ele era o grande líder disso tudo, você acaba afetando por tabela o Bolsonaro. Então foi uma vitória do presidente? Foi, mas ainda há o problema do Carluccio. Só que o problema do Carluccio, ele indica somente um crime do colarinho branco. Não soluciona toda a questão envolvendo o Bolsonaro e as milícias do Rio de Janeiro. E esse é o grande ponto das rachadinhas envolvendo o gabinete do Flávio. Bolsonaro está protegido, pelo menos por enquanto, mas foi um dia de vitória para ele, nós precisamos admitir, e dia de vitória de Bolsonaro é dia de derrota para todos nós. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.